Olá, boa noite. Hoje eu tô aqui para conversar com a Erline sobre parto normal após cesárea. Hoje a gente escuta falar, né, de alguns eventos, de alguns acontecimentos, de algumas mulheres que têm parto normal após uma cesárea. Então, para tirar um pouco dessas dúvidas, né, desses medos sobre essa questão, né, se é possível ter um parto vaginal após cesárea, eu vou conversar hoje com a Erline Araújo. Ela é educadora perinatal, doula, acadêmica de enfermagem e educadora social. Ela trabalha com um grupo de gestantes e ela também faz parte, né, da nossa equipe Gestar e Parir. Então, seja bem-vinda, vou convidá-la. Boa noite. Oi, boa Tudo noite. bom? Tudo bem? Como você está? Estou bem. Eu queria, na verdade, que tu começasse falando sobre esse seu trabalho, né, que você faz com gestante, como é que é? Eu gosto de ouvir você falando e eu tenho curiosidade sobre como é que ele funciona, né? Como é que funciona? Como é que é esse trabalho que você Pois faz é, eu sou com a educadora gestante? social na CEDEST já tem um bom tempo, já tem 9 anos. É, e a gente começou um trabalho, eu sou educadora social, né? Eu trabalho hoje no Centro de Convivência. O Centro de Convivência ele é um braço do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. E nesse Centro de Convivência a gente executa atividades de convivência com adolescentes, idosos, adultos, né? Eu trabalhei durante muito tempo com adolescentes e parte dessa minha vontade de trabalhar e a ideia em que surgiu o grupo de gestantes veio do meu trabalho com os adolescentes, porque eu queria fazer um grupo junto com outra educadora de gestantes adolescentes para tratar essa questão da gravidez na adolescência e tudo mais. E aí a gente fez um projeto piloto com esse público e foi bem bacana, foi bem interessante. E aí a gente expandiu a proposta para gestantes, né? Então hoje existe um grupo no Secom de São Sebastião, que é onde eu trabalho. Ele vinha sendo executado presencialmente, né? E aí com rodas de conversa, trabalhando essas temáticas. Várias temáticas que a gente vai trabalhar lá no Gestar e Paris, a gente trabalha no grupo com elas. Com abordagem social também, né? Que a gente oferece o serviço da assistência social, informa sobre os direitos da gestante. E hoje esse grupo acontece de forma virtual, por conta da pandemia da Covid-19. Então, é um grupo virtual do WhatsApp, onde eu estou sempre lançando informações, né? E elas estão tirando dúvidas, trazendo as dores, as angústias, as aflições, as questões da gestação propriamente dita, né? Ah, estou perto de um tempo de parto, estou sentindo alguma coisa, isso é normal, isso não é normal. E fazendo o atendimento também na demanda social delas, né? Que são mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social. Então está Porque funcionando sempre assim. é um momento muito de insegurança, né? Que traz muito Sim, medo e traz muito medo e as mulheres ficam nessa incerteza do que vai ser mesmo. Interessante isso, porque até as que já tiveram filhos, né, na sua segunda, terceira gestação, não deixa de ter, né, os seus medos, as dúvidas em relação a essas coisas. sim. E aí o quanto a mulher ter esse apoio, né, de estar orientada, de estar informada sobre os seus direitos, que muitas vezes isso não é falado, né, no pré-natal, tem muitas coisas que as mulheres não sabem, né, ainda Sim. que acontece e tudo. Carol falou de um barulho. Tem algum barulho aí? Tá ouvindo ainda, Carol?
Falem aí pra gente se tem algum barulho que eu vejo aqui. Aqui É eu não aqui tô ou... ouvindo. Eu também não, mas como eu tô com um ventilador ligado, não sei Ah, se é talvez isso. seja isso. Tem um ruído de uma Será? coisa, mas é bem no fundinho, assim. Talvez seja o ventilador. Gente, vamos me deixar sem calor, né? Um barulhinho ficou pequenininho, não tem problema não. Então, e aí, a Erline também, além de já trabalhar, né, ter essa experiência com mulheres, você é uma das que teve um parto vaginal após cesárea, né? Pois é. Ai, meu Quebrando sonho. tabus. Sim. É um tema muito polêmico, né? Essa questão do parto vaginal Uhum. depois de uma cesariana. Para quem nunca ouviu falar, né? Existem siglas que denominam, né, esse tipo de parto. Em português seria PENAC, né? Parto normal após cesárea. E Uhum. VBAC, que eu acho que é a sigla que a gente mais vê por aí, é VBAC, Uhum. né? Que é É. a denominação em inglês, né? Vaginal Birth After C-Section. Né? Então, é uma prática que vem crescendo. É uma prática muito comum em outros países, né? As mulheres terem bebê de parto normal, mesmo depois de terem uma cesárea, mas aqui no Brasil a gente encontra muitas dificuldades para conseguir fazer com que isso aconteça, né? Na Sim. verdade, a gente está inserido numa cultura que as mulheres veem isso como impossível, né? E a gente ainda tem profissionais, alguns desatualizados, que dizem e afirmam que isso não é possível, né? A mulher escuta várias vezes que não, uma vez cesariana, sempre cesariana. Então, se ela teve o E primeiro filho dela cesárea, ela vai ter cesárea todos os partos, né? E isso não é verdade. porque já é uma desconstrução, né, muito grande da mulher escolher ter o seu parto, né, de forma Sim, natural, de forma vaginal. E assim, ela passa por muitos processos e consultas e tudo. Eu falo isso, né, por experiência própria, assim, em relação sim. a esse desencorajamento, né? Que até você não conversa muito nas consultas que você vai, normalmente só vê a sua parte física e tudo, não conversa muito sobre o tipo de parto, né, que você quer ter. Sim. Então, essa desassistência, essa desorientação, como eu costumo falar, né, informação é poder, né, esse poder é tirado diante do fato de que não vamos tocar nesse assunto, né? O famoso elefante branco na sala, ninguém fala disso e deixa para o final e, né? Uhum. Deixa rolar. A Carol perguntou aí o motivo, né, de ter essa orientação em relação ao parto natural, vaginal, depois da cesárea, qual é o motivo, né? Pois é, eu acho que a gente tem que entender o contexto que a gente está vivendo, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, hoje, muitos especialistas dizem que a gente vive uma epidemia de cesarianas. Né? Então, já está arraigado culturalmente que a cesariana é o melhor jeito de nascer, é a forma mais segura, né? 90%, né? Tem um número. Se a gente for olhar essas estatísticas nos hospitais particulares, é isso, né? Nos hospitais particulares, elas giram em torno de 80%, 90%. Nas maternidades públicas é mais baixo, e aí vai ser 50%, 60%, mas ainda assim é muito alto, pensando que a Organização Mundial de Saúde recomenda que seja 15% o número de cesarianas, né? Que é o que está dentro, que já foi estudado, que está dentro de uma realidade de casos realmente onde houve intercorrência, onde tem uma necessidade de fazer essa cirurgia. Então, entender esse contexto é importante, né? A gente vive nessa cultura hoje, né? Onde as mulheres, elas são muito guiadas pelo medo, né? Quando se fala de parto, de gestação, sempre tem esse discurso do, aí, tudo que vai acontecer? Tudo pode acontecer. Como se o parto fosse um evento incontrolável, onde a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E todo mundo sabe o que vai acontecer, vai nascer uma criança.
Mas no imaginário da mulher é um evento, e das pessoas, não só da mulher, né? É um evento que é doloroso, que ele pode ter qualquer desfecho. Se eu não tiver uma assistência muito boa, eu posso morrer, meu filho pode morrer, enfim. Então, existe muito medo. E essa indústria que a gente tem que vem de cesariana, ela vive um pouco disso, né? Ela é abastecida por essas angústias, por esses medos, né, que a mulher tem. E aí ela vende um parto seguro, né? Você não quer ter dor? Então faz uma cesariana. E fazer uma cesariana não quer dizer que você não vai ter dor, você vai ter dor. Né? Você pode não sentir as contrações do parto, mas vai ter dor. O parto é um evento que envolve dor, envolve mistério. Ou então se vende, não, é mais seguro, é melhor para o bebê, é melhor para a mãe, né? E isso vai contra todas as evidências científicas e tudo que a gente tem estudado com relação aos benefícios do parto normal. Né? O parto normal, ele traz inúmeros benefícios, tanto para o bebê quanto para a mãe. A via de parto fisiológica é a via de parto que traz mais benefícios quando se olha para a saúde do bebê e da mãe. Mas, então, a cesárea se vende como uma coisa tão ruim, e é uma coisa ruim, então, a cesárea? Não, a cesárea é uma coisa maravilhosa. Ela foi inventada para salvar vidas, né? É uma intervenção que, quando ela é necessária, ela é milagrosa. O que acontece é que aqui a gente inverteu a coisa. Né? A gente não usa mais a cesariana como uma ferramenta para salvar a vida da mãe e do bebê. A gente faz cesariana em todo mundo e aí fica nisso, né? É como se fosse o normal, né? O natural é que a mulher marque a sua cesárea, marque o seu procedimento para evitar. E é exatamente baseado nisso que você fala, né? Porque é o medo e também a culpa. Porque eu me lembro, né, na minha gestação, no final, vem a culpa, porque o médico olha para você e diz, bem, você decide, mãezinha, mas se você demorar ou alguma coisa assim, já coloca uma culpa em você de que está precisando fazer, né, aquela cesárea. Então, o que a Tanandra falou aqui, né, gerar uma insegurança, exatamente. Essa insegurança, né, causada pelo medo, pela culpa principalmente, é o que faz a mulher, muitas vezes, decidir por uma cesárea, enquanto ela está sendo coibida, né? Meio que pressionada para isso, porque ela não se informou durante a gestação dela. Então, qualquer coisa que o profissional fala, claro que a mulher vai acreditar, né? Porque a gente já perdeu esse nosso digamos, essa nossa força, essa nossa selvageria de acreditar que a gente pode, né? Então, eu estava lendo hoje e, assim, o primeiro motivo para a mulher que teve um parto cesáreo decidir ter um vaginal é ela querer, né? Porque aqui a gente fala de todas essas questões em relação aos benefícios, né, em relação à saúde, em relação às evidências científicas de se ter um parto vaginal, mas o primordial motivo, assim, né, é a escolha da mulher. Então, assim, o primeiro motivo que a gente pode dizer que uma mulher é capaz, sim, de ter um parto vaginal após um cesáreo, é ela querer, né? Então, esse é o primeiro passo. Essa tem que ser uma escolha dela, né? Uma coisa que ela decide fazer por ela mesma, pelo filho, pela filha que está nascendo, né? Então, acho que importante não perder de vista isso, mas de também investigar os motivos, né, da escolha dessa mulher por um parto não vaginal, assim. O que está por trás disso, né? Quais são esses medos, quais são esses receios, quais são essas desinformações, né, que ela passa e ela vai passar durante toda a gestação dela, porque são muitos conselheiros e conselheiras, né, da barriga alheia. Então,
E uma né? coisa muito bacana que você trouxe, e é importante a gente falar disso, e que precisa ser desconstruído, é sobre de quem é o parto e sobre quem faz o parto, né? A mulher, nós mulheres, a gente cresce mesmo acreditando que a gente fica grávida, e quando a gente vai ter o bebê, o médico vai fazer o meu parto. É, Assim, sim. assim, tá? É dessa maneira que está no nosso discurso. Né? O Uhum. médico vai fazer o meu Quem parto, ou a fez teu enfermeira, parto, né? obstetra, vai fazer meu parto. A gente pergunta assim para as mulheres: quem fez o É, seu parto? quem fez teu Né? parto? E quem faz o parto é a mulher. Né? É. É ela que vai parir, é ela que vai fazer. É porque a gente medicalizou o evento do parto, institucionalizou os corpos das mulheres e o evento do nascimento, e a gente esquece que é um evento fisiológico, né? E que para esse evento fisiológico acontecer, a mulher precisa de um ambiente adequado, ela precisa de estar com as pessoas que ela gosta, ela precisa estar num ambiente seguro, porque faz parte da fisiologia humana. A gente Acolhida, pode né? Sim, a gente pode comparar o evento do nascimento, do parto, com o sexo, né? Quando a gente vai fazer sexo, a gente tá com a pessoa que a gente gosta, confinadinhos, luz baixa, né? Assim que funciona geralmente o Uhum. evento do sexo. Então, para você liberar a ocitocina, para você sentir prazer, para o parto acontecer, eu preciso de ocitocina também, né? Eu preciso desses hormônios, que são os hormônios chamados do amor. Então, eu preciso ressignificar isso, né? Eu tenho que. Como que eu faço isso e crio esse ambiente no hospital, sofrendo violência obstétrica e tudo mais, né? E parte disso, da mulher ter tanto medo também do parto normal, são as violências, né? A gente sabe que ela existe, e existem muitos relatos de partos normais em que a mulher sofreu inúmeras violências, e aí a mulher que sofreu uma violência obstétrica no parto normal ficou traumatizada, ela vai achar mesmo que a cesariana é uma escolha melhor para ela. Porque ela entende que ali ela vai ser respeitada, né? E o que a nossa luta e a nossa briga é por um parto respeitoso para todas as mulheres, né? Todas as mulheres têm o direito de ter um parto respeitoso, respeitando a sua fisiologia, né? E entendendo que esse momento é dela, que o parto é dela, né? Um parto onde dá tudo certo, o médico ou o enfermeiro ele vai assistir no sentido de ser um espectador. Você não vai precisar fazer nada. Né? Tem Uhum. técnicas hoje que eles chamam de no hands. Então, o médico, o enfermeiro, o que ele faz? Nada, ele nem coloca a mão no bebê. Né? Às vezes é o pai ou o acompanhante que vai lá receber esse bebê. Então, muitas coisas precisam ser discutidas, a gente tem que pensar sobre elas, né? Para a gente desconstruir isso e não cair nessas armadilhas, né? Da cesárea agendada, não, você não pode ter o parto normal depois que você tem uma cesariana, o risco é muito grande, né? E aí tem toda uma história, a gente vai falar delas daqui a pouco. É. Então, isso é uma coisa muito forte, primeiro, né? Assim, para deixar muito claro que essa questão da persuasão mesmo, né? A mulher nem percebe, é muito sutil. E aí, falando dessas coisas, onde a primeira coisa é observar esse querer, esse desejo, essa vontade da mulher, me responde aí, é possível um parto vaginal Claro, após cesárea? claro que é possível. Mais do que é possível, é altamente recomendável, né? É altamente recomendável que uma mulher que já foi submetida a uma cesariana tenha um filho por via vaginal, né? É mais seguro que ela tenha um filho por via vaginal do que ela ser submetida novamente a uma cirurgia, né? A gente esquece, porque a gente já naturalizou tanto a cesariana, que a gente esquece que ela é uma cirurgia, que ela é uma cirurgia de grande porte, né? Que ela envolve uma recuperação lenta, demorada, né? São 8 camadas do seu corpo sendo cortadas, enfim, toda essa história que a gente já sabe, já ouviu. Mas a gente naturalizou, né? Não, é fácil, é tranquilo. Fulana se recuperou rapidinho, nem, nem teve nada, né? E não é bem assim, né? Tem os seus prós, tem os seus contras.
Quer dizer que a gente está dizendo que a mulher que decidiu que quer ter uma cesariana eletiva, né? Que ela quer lá, no início do pré-natal, ela decidiu que ela vai querer ter uma cesariana, vai marcar a cesariana, ela não pode? Pode, é o corpo dela, ela tem que decidir qual que é a via do Uhum. parto, ela que escolhe, ela é a dona do parto. Isso é importante, a mulher é a dona do parto, né? Então, se essa mulher entende os prós e os contras, tudo bem, né? A grande questão é, a mulher não sabe quais são esses prós e os contras. Geralmente ela acredita que a via de parto mais segura é a cesariana, quando não é, né? Ela tem medo do parto normal e esse medo é alimentado pelas pessoas. E aí ela acaba tomando essa decisão por uma imposição ou por uma sugestão do médico ou da pessoa que está acompanhando ela, né? O medo, ela é impulsionada pelo medo. A grande maioria das mulheres que começam o pré-natal, tanto na rede pública como na rede privada, querem o parto normal. E isso muda no decorrer do pré-natal, né? Então, o que aconteceu ali no meio do caminho, Uhum. né? Às vezes no final, né? Pois é. Chegou um quadradinho aqui para mim, grandão na tela. Foi. O que pode ser O que, feito caso o obstetra se recuse a fazer um parto normal após cesárea? uai, se é o obstetra que está te atendendo no momento do parto, você pode buscar outro profissional, outra maternidade. Agora, se você está começando um pré-natal, você já teve uma cesariana e você quer ter um parto normal, e o médico que vai te atender não acha seguro ou não faz, você está indo no médico errado, né? Você tem que Se procurar um esse é o médico. seu. Isso foi Se o que esse é seu mudou, né? objetivo, No teu pois é, caso, que você estava me sim, contando, sim, inclusive. eu falei um pouco disso na última live, né? Quando a gente estava falando do plano de parto, né? Quando você vai buscar a sua equipe, os profissionais que vão te atender, busque profissionais que acreditem nas mesmas coisas que você e que persigam os seus desejos junto com você, né? Então, eu já sei que pode. Eu me informei. A Organização Mundial de Saúde recomenda que seja feito. Os países mais desenvolvidos do mundo têm taxas de cesárea tem taxas de parto normal depois de cesariana maiores do que 70%. Vou mostrar para vocês um livro aqui que eu li durante a minha gestação. Esse livro é maravilhoso. Chama Parto Natural, mesmo após uma cesárea. Foi uma mulher que viveu uma saga dessa, parecida com a minha. E ela pesquisou e estudou muito e traz dados do Canadá, e a gente tem dados aqui do Brasil também relacionados ao parto normal depois de cesariana. É maravilhoso. E tem vários relatos de parto nele. Então, você está empoderado, você está buscando informação, você está lendo. Aí você chega no seu obstetra. E o obstetra fala, olha, não é bem assim. Vamos ver se vai dar certo. Vamos fazer. Ele não acredita. Ele não acredita. E se o médico não acredita no que você acredita, foge. Foge dele. Busca alguém que acredita no que você acredita. É a mesma história da cesariana agendada. Você quer ter um parto normal. É a sua primeira gestação, por exemplo. Você já teve outro parto normal. Você quer outro parto normal. Você vai no médico que ele fala para você, olha, o médico do plano de saúde, por exemplo, olha, eu não estou atendendo parto normal, eu estou fazendo só agendamento cesariana. Você vai continuar seu pré-natal com esse médico? Pra quê? Você vai chegar lá no final e ele vai agendar você e você vai pra cesariana. Porque é muito persuasivo, às vezes, esse discurso. Ou então aparece alguma coisa ali no pré-natal que gera uma insegurança em você. E aí você vai arcar com aquilo, que é um pouco do que a Lê falou, né? Sempre vem esse discurso, mas e aí? E se der alguma coisa errada? De quem é a culpa? Você vai sustentar essa culpa sozinha? E se acontecer, né? E aí o medo leva a você fazer coisas que você não queria, né? Você é Sim. impulsionada por esse medo. E esse medo vai alimentando os médicos e essas pessoas, né? A própria sociedade faz isso. Às vezes as pessoas fazem sem perceber que estão fazendo.
Você queria falar? Eu vi, até hoje eu li que tem evidências científicas, né, comprovando que é muito melhor, a mulher corre muito menos risco entrar em trabalho de parto, fazer esse parto vaginal, do que fazer outra cesárea, né? Com Muito certeza. menos arriscado que ela faça, que é o que você falou aí. E aí, o que eles falam, né? Que até a Carol tinha perguntado o motivo que eles negam, né? Fazer esse parto natural após a cesárea é a questão da ruptura uterina, né? Uhum. Então, assim, mas é importante que a mulher exatamente se informe e saiba que ela tendo tido uma cesárea, a porcentagem de acontecer uma ruptura uterina é 0,5% a 1%. E no caso de duas cesáreas e fazer um parto vaginal, é de 1,7% a 2% dos casos. É claro que a ruptura uterina é uma coisa muito séria e que no momento desse trabalho de parto, desse nascimento, especialmente na fase expulsiva, o bebê tem que estar o tempo todo sendo auscultado, monitorado, para que seja garantido a segurança, né? E é claro que essa mulher vai estar, né, num parto assistido, com pessoas acompanhando e vendo como é que está esse processo do nascimento, né? Da saúde do bebê, da mulher, enfim, não é uma coisa assim de Sim, forma irresponsável, né? não, com certeza. Você tem que ter assistência, né? Mesmo que seja de uma enfermeira obstétrica. A gente não está incentivando ninguém a não ter assistência. É super importante ter assistência, né? Que você tenha doula, que você tenha E enfermeira ter essa obstétrica, informação, você né? tenha, sim, que tem, se empodere, né? Você falou isso da ruptura uterina, e é a grande questão que a gente pensa quando você vai ter um parto normal depois de cesárea, né? O grande medo das mulheres. E aí, né? Se tiver uma ruptura uterina. E existem vários médicos onde você vai se consultar que eles vão te dizer que é muito arriscado por isso mesmo. Né? Só que já existem evidências mostrando, como você já trouxe nos dados, que o risco é mínimo. O risco, inclusive, de você ter uma intercorrência se submetendo a outra cesariana é maior do que o risco de você ter uma ruptura uterina. Ela é extremamente rara. Ela é extremamente rara. Então, é melhor você ter um parto normal depois da cesariana e tentar ter esse parto do que ir para uma cesariana. O risco de ir para uma cesariana, de acontecer uma intercorrência, é maior, né? E é importante a gente saber disso, porque isso são daqueles mitos da gestação e do parto que a gente escuta e acredita neles, né? E que a gente tem que desconstruir. Esse mito da ruptura uterina parece com a história da circular de cordão, né? Parece a história do bebê que passou da hora e está lá no forno há muito tempo e passou de 40 semanas, tem que tirar, né? Um bebê que vai queimar se não tirar antes do tempo, né? Então, assim, Queimar, essa é é, nova. não, o menino tá lá 40 semanas, é bolo, né? É bolo que você deixa lá 30 minutos. Se não Ah, passar de sim, 30 minutos, o entendi. bolo queima. Aí o menino tá lá, Uhum. fez 40 semanas. Tem que tirar, porque senão vai acontecer o quê? Vai queimar o menino, só pode, né? Ah, O sim. bebê tá pronto quando ele vai nascer quando ele estiver pronto. Quando ele estiver pronto, você vai entrar em trabalho de parto, né? E a gente não sabe, muitas mulheres não sabem que a gestação ela pode ir até 42 semanas. E tá tudo bem, é normal. E que nem Tá lá, sempre as 6 semanas é a semana da ultrassom, né? Certinho sim, ali. existe uma margem de erro, por isso que vai até 42 semanas, né? Não dá para saber com Uhum. certeza qual foi o momento da ovulação da mulher, qual foi o momento da concepção, não dá para saber. Então, existe essa possibilidade. Existem mulheres que têm bebê depois de 42 semanas. Né? Então, passadas as 40 semanas é normal. Só que isso
frisson, né? A mulher chega com 40 semanas, ela já tá louca, desesperada, querendo que o bebê nasça e todo mundo tá perguntando. E aí esse menino vai nascer, sua barriga tá muito grande, esse menino vai passar da hora, você fica com medo, né? E eu tô falando disso porque isso foi o que me levou a ter o meu primeiro filho de cesariana. Essa Uhum. história de passou da hora, né? Existem mulheres que vão ter bebê e vão entrar em trabalho de parto depois de 40 semanas e até 42, se tá tudo bem. Só que eu não sabia disso na minha primeira gestação, né? Quando eu cheguei a 40 semanas, eu já falei um pouco do meu relato de parto no último vídeo, corre lá e assiste. Eu estava sem médica, inclusive. Minha obstetra tinha viajado, porque meu bebê era de dezembro, né? Dezembro é Natal, então as pessoas tiram férias. E aí tem um monte de cesariana agendada por isso também. Uhum. Sim. E aí, o que é que faz, né? Então, quando eu completei 41 semanas, era a minha data limite, né? E a médica que passou a me atender acreditava nisso. Existem médicos que ainda acreditam nisso hoje. E aí é o que ele acredita, é o que a escola dele ensinou para ele. Né? Então, se você está indo nesse médico, que a escola dele ensinou para ele que é 41 semanas, mas você quer esperar o tempo de entrar em trabalho de parto, você tem que procurar outro médico, um médico que acredita no que você acredita. Então, eu sabia que eu tinha que procurar, na minha segunda gestação, uma médica, uma equipe, uma enfermeira, que acreditava no que eu acreditava. Porque não é possível que eu não ia entrar em trabalho de parto. Não é possível. Como é isso? Tava tudo deu certo na gestação inteira. E aí não entra em trabalho de parto nunca. Então, na minha primeira gestação, completei 41 semanas. Veio com defeito? Veio com defeito, o menino nasce. Eu completei 41 semanas. E aí, a médica sugeriu uma indução. E aí que entra aquela história do medo, né? Ah, mas e se acontecer alguma coisa? E se você não for para essa indução e se o bebê morrer, né? E eu fiquei com medo, né? Então eu fui, mesmo assim, eu fui para uma indução porque eu queria ter um parto normal. Então, não deu certo no final das contas. Já tinha tomado todos os remédios que existiam, não tinha muito mais o que fazer e acabei indo para o cesariano. Na segunda gestação, eu sabia que eu tinha que fazer diferente, né? Fui estudar, fui saber como é que seria, fui ler livro falando sobre parto normal depois de cesariana. E aí busquei uma equipe que acreditava que era possível ter um bebê depois de uma cesariana e que sabia que eu tinha um histórico, inclusive, de ter de não entrar em trabalho de parto com 40 semanas. Que podia acontecer de novo, a chance é muito grande, né? É aquele tempo, a mulher tem aquele tempo para a fisiologia dela funcionar, para o bebê ficar pronto. Aí tem médica e enfermeira que fala que o forninho assa mais ou menos ali no mesmo tempo daquela mulher. Então eu já sabia, eu tinha um histórico de uma gestação que levou 41 partos espontaneamente. Era muito provável que isso acontecesse de novo. E aconteceu, né? Então, a minha equipe acreditava que era possível tudo isso, né? E eu acreditei também que era possível tudo isso, que era possível sim ter uma gestação prolongada e entrar em trabalho de parto espontaneamente, que era possível ter um parto vaginal depois de uma cesariana, né? Entendendo os riscos, entendendo o que eu precisava fazer, entendendo que precisava de assistência, né? Então, aconteceu dessa maneira. Eu entrei em trabalho de parto espontaneamente por 41 semanas e 4 dias. Olha só. Quase Os chegando em 42 4 dias, né? semanas. 4 dias isso, fizeram toda a diferença. Fiquei angustiada? Fiquei também. Fiquei aflita? Fiquei também. Queria que o negócio acontecesse, né? Depois de 41 semanas, em um dia, 2 dias, 3 dias mais. Eu tinha pessoas que acreditavam que era possível, acreditavam em mim e me tranquilizavam. Ah, não é assim. Existem mulheres que vão ter com 42 mesmo, lá cravada, né? Ou com 41 e 5 dias, 41 e 6 dias. Essas mulheres existem, né? Não é um reloginho que todo mundo lá com 40 semanas entra em trabalho de parto, né? Vai Existem ser estudos que igual, né? dizem, não, aquela data provável de parto, porque tem mulher que acredita que aquela data provável de parto é a data que o bebê tem que nascer.
Não é. Sabe quantos bebês nascem na data provável de parto deles? Qual a porcentagem? Hum. 7%. É muito pouco. Porque é uma data É, estimativa, uma estimativa de dia. Não é que ele vai nascer naquele dia, né? E a gente acha que é. A gente cria essa expectativa de que é. Então, no parto da Heloísa, né? Que foi o meu parto normal depois de sim. uma cesariana. Entrei em trabalho de parto em 41 semanas e 4 dias. E aí tinha doula, tinha enfermeira obstetra. Eu fiquei em casa com minha doula e com a minha enfermeira a maior parte do trabalho de parto, né? Fazendo exercícios, aliviando a dor com massagem, com água quente. Elas faziam spinning babies, né? Então, para posicionar o bebê da forma mais, para ele nascer da forma mais rápida e viável possível. E quando eu fui para a maternidade, eu tinha uma médica que estava me esperando já lá na maternidade. Eu já estava com 8 centímetros de dilatação. Eu nem me lembro mais quanto tempo eu fiquei em trabalho de parto. Não contei, sabe? Até hoje eu nunca me preocupei, porque foi uma coisa tão fluida, tão natural, que não era uma preocupação a quantas horas eu estou em trabalho de parto. Eu sei que eu entrei em Se trabalho de parto entregou, de né? madrugada. Meu filho nasceu 9h50, então, da noite. Então foi um tempinho bom. Mas me entreguei, eu não estava preocupada com o tempo, com a hora, né? E aí fui para a maternidade com 8 centímetros de dilatação. Lá eu continuei sendo acompanhada pela minha equipe, toda ela, enfermeira, doula e a minha médica. E aí fiquei, mas quando eu cheguei lá, já eram 5 horas da tarde, e aí eu fiquei um tempo bom ainda em trabalho de parto, já estava bem intensa a dor, né? Já estava bem dilatada e tudo mais. E chegou um momento que as contrações e o trabalho de parto deu uma estagnada, sabe? Eu cheguei com 8 centímetros, era quase 9 horas da noite, ainda estava com 8 centímetros. E aí a médica sugeriu estourar a bolsa. Eu achei ótimo, permiti. E aí estourou a bolsa. Depois que estourou a bolsa, nasceu em 10 minutos, Heloísa. Muito rápido. Nasceu na banqueta, naquela posiçãozinha, né? Sentadinha. Muito rápido o parto dela. Não teve nada daquilo de contração dirigida, faz força aqui, faz força ali. Silêncio, tranquilidade, a luz mais baixa, né? Quando ela nasceu, ela veio direto pro meu colo, para aquela horinha de ouro. Ficou ali aconchegada, coloquei ela para mamar. Ela não pegou de primeira, mas ficou ali sentindo o cheirinho. Foi. Nossa, é muito emocionante, sabe? É lindo. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E aí ela ficou comigo por um tempo. A médica só, a equipe inteira, né? Só observando. E eu tive uma intercorrência no pós-parto, né? Depois de alguns minutos que eu estava com ela, eu comecei a me sentir muito fraca. E eu achei que eu estava sangrando muito. E aí eu falei isso para minha médica, que eu estava me sentindo meio tonta. Ela pediu para eu descansar, que podia ser do esforço, enfim, da fraqueza. E aí quando eu tentei levantar, eu não consegui, né? E aí ela percebeu que eu estava tendo uma hemorragia mesmo. E eu tive uma hemorragia pós-parto, né? Inclusive, algumas pessoas que sabem dessa intercorrência que eu tive me perguntam: tem a ver com você ter tido um parto normal depois de um cesariano? Não tem a ver, absolutamente nada a ver, né? A hemorragia pós-parto é uma das intercorrências que acontece no pós-parto imediato mais comuns do mundo, né? É a número 1, campeã, que pode acontecer por atonia uterina, quando o útero, depois que o bebê nasce, ele não contrai da forma que ele deveria contrair, e aí os vasos onde a placenta estava ligada permanecem abertos e você fica sangrando, né? Não tem a ver, absolutamente nada a ver com a cirurgia anterior. Hospitalizada mais tempo do que eu deveria, né? Precisava ficar mais 24 horas depois de um parto normal, 24 horas aqui na maternidade de Brasília tem alta. Nos hospitais, eu estava no hospital geralmente há 48 horas, eu fiquei mais tempo para poder
me restabelecer, porque eu tive uma perda sanguínea bem importante. E aí foi isso. Aflições, aquela saga depois da amamentação, de dor aqui, dor ali, fissura no mamilo. Mas foi uma experiência transformadora, né? Algumas pessoas me perguntam até, você não se arrepende porque você teve uma hemorragia pós-parto? Foi uma coisa grave? De jeito nenhum. Foi uma, acho que a experiência mais transformadora que eu já vivi na vida foi ter um parto. Ter o parto da minha filha de forma vaginal. Não trocaria por nada, não mudaria nada na história, né? Foi muito bom. Porque é sobre empoderamento também, né? É sobre eu decidir o que seria feito com o meu corpo, eu decidi a via de nascimento da minha filha, que seria o mais fisiológico e natural possível, dentro daquelas condições, e aconteceu. O que eu não consegui fazer acontecer da primeira vez, né? Então, trouxe para mim tudo isso da cura, né? De ter o meu processo respeitado, e aí me perdoar também, perdoar as pessoas que estavam envolvidas no meu primeiro parto, de que era o que eu tinha de informação naquela época, era a forma como eu conseguia lidar com aquela situação, né? Entender que aquilo ali foi necessário para eu aprender e para eu crescer, né? E me fazer chegar aqui, né? Isso me impulsiona estar aqui nesse grupo, fazer parte do Gestar Paride, trabalhar com gestantes. Essa minha história me impulsiona e me motiva a transformar a vida de outras mulheres, porque a força que isso gera é enorme, né? A sensação... E você tem vontade de falar para todas as mulheres, você pode, né? E você tem, tem vontade de espalhar para todo mundo isso, né? Porque a sensação é essa de que você é foda, porque você lutou contra tudo e todos. Todo mundo O que te você disse que você ouviu? não é capaz. Eu quero saber. Primeiro que não pode. Primeiro que não pode. Não pode ter. Não vai acontecer. Você está fadada a ter outra cesariana e todos os filhos que você vai ter vão ser cesarianos. E aí, quando você diz que você tem uma médica que vai fazer, uma equipe que vai com você no parto normal, você tem certeza? Você não tem medo? Mas e se uma coisa acontecer, não vale a pena. Olha isso. Eu fui obrigada a escutar. Não vale a pena você tentar isso. Muito mais seguro você ir direto com cesariana. Não. E aí, ouvi muitas coisas. Quando chega lá no finalzinho, 41 semanas de novo, todo mundo... A vontade de passar a placenta, assim, todo mundo, né? Então, a sensação é muito boa. É muito boa. Eu tenho uma... Ser a dona do mundo, sabe? De ter vencido, de ter conseguido fazer valer o que você queria, o seu direito de fazer acontecer o que é o fisiológico. Então, é muito bom. Indescritível. Eu tenho uma amiga, uma gestante, que eu estava acompanhando ela, indiquei ela para um serviço de casa de parto, né? Que tem muito esse acompanhamento cuidadoso, respeitoso. E aí ela teve a primeira filha dela foi, né, através de uma cirurgia cesárea, e a segunda filha, ela lutou, assim, o marido dentro de casa, médico, achando um absurdo o que ela ia fazer, que não ia dar certo e tudo mais. E ela... A gente vai fazer um ritual com essa placenta dela, né, online e tudo, ela me chamou para fazer. E assim, de ver o que, tipo assim, o que uma palavra, né, uma motivação de outra mulher é capaz de fazer, né, nascer essa força, porque assim, eu incentivei muito, falei muito, mas eu não achei que ia surtir o efeito que surtiu, né, nela, porque ela foi, minha filha, aguerrida, se informou, né? Passou a gravidez toda lendo, se informando, indo para a roda de gestantes e tudo mais.
E ela ficou de uma forma que eu falei com ela no final da gestação, eu já estava assim, gente, tu é outra mulher, e eu estou me sentindo culpada por isso, porque ela estava brigando com muita gente para conseguir ter o parto normal dela, né, depois da cesárea. E olha que lindo. Ela começou a sentir contração e ela ganhou, além de um parto normal, ela ganhou um parto domiciliar, cara. Ela conseguiu ter um parto vaginal depois de cesárea e ainda em casa, porque, ou seja, ela estava com toda a equipe assistindo, ela ia ter no hospital, porém, o trabalho evoluiu de tal forma, tão fluida e tão interessante, que ela conseguiu ainda ganhar o bônus, além de ter tido um parto normal depois de uma cesárea, ela ainda conseguiu ter em casa, porque foi tão fluido, tão bom, tão natural, que ela não precisou, não deu tempo. Ela não precisou ir para o hospital. Olha que coisa fantástica, né? Então, é por isso que eu bato nessa tecla, e é muito o que você acabou de falar, né? Da importância da mulher se informar, da importância da mulher ter essa educação perinatal, da importância dessa mulher buscar grupos de mulheres, se informar com outras mulheres, da importância dessa mulher ler, saber, né? Consumir conteúdo que traga para ela a informação que ela precisa, né? Para ter essa força, essa ancoragem de saber que ela é capaz, que ela é a máquina mais potente que tem para fazer isso. Então não é o doutor fulaninho, não é a doutora fulaninha, é ela. Ela é o equipamento mais necessário e mais importante, mais potente, né, desse momento do parto. Não precisa essa mulher ter tanto medo, porque isso foi construído, né, em nós, mulheres, o medo, um pavor, um pânico, uma sensação de que a gente não consegue, não é capaz. E eu consigo até dizer aqui, meio que receosa, mas que essa construção da maternidade ser por via de uma cesárea é exatamente para tirar esse poder da mulher, sabe? Porque é dizer que ela não é capaz de fazer isso, né? Que é uma coisa que ela nasceu biologicamente, fisiologicamente pronta para fazer. Se tem uma coisa que a mulher sabe fazer bem e com qualidade é parir. Nenhum outro ser vai ser capaz mais Exatamente. de parir o teu filho do que você. Então, assim, eu lembro muito, é uma amiga muito antiga que eu tenho, que ela é parteira da tradição antiga e tudo. E aí, Tá eu, travando, no, Ale. Não sei se é só para mim, mas tá travando bastante. é, Tá travando seu vídeo. eu vou continuar. Se estiver travando aí, Vai vocês lá, falam. manda ver. Manda ver. E aí, ela falava, né, ainda no início, há muitos anos atrás, aí eu falava, mas você foi lá, fez o parto dela, aí ela me corrigia direto, assim, ela falava, não, eu acompanhei o parto dela. Quem fez o parto foi ela mesma. Então, assim, o poder que dá, né, da mulher saber disso, que quem faz o Sim, parto dela é ela, é ela. não é o médico, bam, bam, bam das galáxias, não é ele, Uhum, não é o médico que você sim, pagou 10 mil, sei lá quantos mil para fazer, não, é ele, é você. Então, quanto mais a mulher tiver informação, tiver segurança, acolhimento, acompanhamento, mais ela vai ter condição de ser a protagonista mesmo, né, do parto dela. Que é o que a gente fala muito no programa Gestar e Parir, né? Que é esse programa que a gente criou, somos 4 doulas e educadoras perinatais, né? Que a gente criou com muito carinho e nesse pensamento, né? De que a mulher precisa conhecer e precisa saber quais são os processos, o que acontece com o corpo dela, né? Quais são as leis que guardam, né, os direitos dessa mulher,
que ela pode sim planejar o parto do jeito que ela quer, que ela pode dizer não para o que ela acha que não é necessário, né, no parto dela, que ela pode sim garantir, né, essa qualidade na assistência, no hospital, né, entender quais são as reais indicações de um parto cesáreo, se ela escolheu por um parto vaginal, né, ela saber ou ela está acompanhada de quem sabe como aliviar essa dor dela ou como trazer mais um conforto, né, para facilitar, para trazer uma tranquilidade para ela, que como você falou, né, o momento do parto é um momento que a mulher precisa estar conectada e tranquila, né, estar com uma ligação com todo esse seu potencial de criar, né, de parir, de gestar. Então, assim, escuto de muitas mulheres que têm filhos, né, nesse formato, que é uma experiência fantástica, né, que nem você trouxe em relação ao seu parto. Como é que isso aconteceu? E como é que é possível? Como é que é possível, né, essa mulher ter esse parto transformador, né? Eu acho que é com esse acompanhamento, com essa orientação, com informações sobre que as mulheres muitas vezes nem sabem o que ela pode, né? O que ela pode decidir. Aí eu posso decidir isso, eu posso dizer se eu quero isso ou não, né? Eu escuto muito isso, né? Falei com uma gestante que eu estou acompanhando e falando sobre os direitos e sobre como acontece. E assim, é incrível como muitas de nós chegam nesse período, né, da gestação e nem sabe, nossa, é mesmo, eles fazem isso acontece, nossa. E eu posso dizer que eu não quero isso, sabe? Então, assim, informação é poder demais, né? Então, ter essas informações, que nem você. Eu tive o meu há 15 anos atrás, e assim, lamento não ter, né, as informações e todo esse poder que eu tenho hoje, porque fui induzida para uma cesárea também, né? E, assim, que as mulheres possam entender, né, isso, que o parto natural, depois de cesárea, é possível. Depois de uma, duas cesáreas, né, a recomendação é que a partir de duas cesáreas que você teve anteriormente, que você converse com o seu médico sobre esses riscos, né, sobre esse percentual que acontece da ruptura do útero. Então, assim, se informe, né, gestante, se informe mulher, para poder não cair em E uma contos. forma, né, que a gente aproveita aqui, tá? Sempre registrado, só para frisar que o nosso programa é uma maneira, né, que as mulheres têm de buscarem, de terem essas informações, né? É importante acompanhar as páginas, é importante buscar informação, ler, comprar livro que fale a respeito dessas coisas. E o programa que a gente está oferecendo, o programa Gestar e Parir, é uma oportunidade para você ter informação de qualidade, baseada em evidências científicas, sobre os períodos da gestação, do parto, do pós-parto, da amamentação. Então, Isso. sábado agora, vá na nossa página, curta lá os nossos posts. Está rolando um sorteio também de uma vaga. E inscreva-se, né? Vá buscar informação. Você vai ter informação de qualidade e ainda vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas. E a gente vai ter um canal direto de comunicação pelo Telegram para tirar essas dúvidas, para conversar. A Tanana está perguntando como será esse sorteio. Então, como que vai ser? Tem no... Vai, manda ver ali, pode falar. Não, tem lá no post o dia e o horário que vai ser, que a gente vai fazer o sorteio. Se eu não me engano,
Tem lá no É post do sorteio quinta-feira, de é horário. quinta-feira, 15 horas, não é não? Sim, é. Dia Quinta-feira, 15 6, horas. 15 horas, não é isso? Pronto. Uhum. Então, é só, tá todas as regras lá para participar do sorteio no post. É só chegar lá e mandar ver, colocar quantos comentários você quiser, né? E aí a gente vai sortear, né, de uma forma automática e vamos. Tem todas as regras lá, tá? Descobrindo Ser Luz. Tá tudo lá bem, bem claro, de forma bem clara, como é que faz para participar do sorteio. E aí, assim, também, não ganhou o sorteio, corre e se inscreve, Vai porque estar vale atento. muito a pena. São 4 encontros, né, de forma online, onde nós vamos falar de todo esse período de gestação, parto, pós-parto, né, como a Erline já falou. Nós vamos falar sobre a pandemia, o que muda, né, você entrar, né, entrar numa maternidade, no hospital, como é que fica a questão do acompanhante, como é que fica a questão, né, de vários protocolos e coisas que estão em vigor nesse momento, né? Então, os nossos encontros vão acontecer sábado pela manhã, dia 8 de agosto, 15, 22 e 28. Então, já começa sábado agora, né? Vamos ter canais para suporte de dúvidas, conteúdos extras, grupo no Telegram. Então, assim, só tem 3 dias, hein? Então, corre lá e faz a inscrição. Entra no site para fazer a inscrição. O site está no link da nossa bio. É só clicar lá e vai aparecer a nossa página para você poder comprar, né? Para você poder fazer a sua inscrição e ter esses benefícios para você, para o seu bebê, né? Para a sua família, para quem está te acompanhando, enfim. É isso. Mais alguma coisa? Acho que era isso. Acho que a gente respondeu todas as perguntas. Assunto sempre tem. É, Mas aí a gente conversa lá no Gestar Paris. tá bom. Então, um beijo grande, boa noite. Obrigada Obrigada a por estar todos aqui que agora comigo. participaram. Obrigada a todos que participaram, quem mandou pergunta, quem interagiu com a gente. A gente vai continuar essa semana com outras lives. A próxima live, cadê? Tem aí, Ale, o dia, a hora pra gente entrar? Não tem. Não, então, Mas a gente vai estar na avisa. página. Vai estar na página, a gente vai É, botar nos stories, fazer publicação. Fiquem atentos aham, aí, que essa semana ainda tem live. tá bom. Um beijo. Boa Obrigada. noite. Obrigada, Ale. Beijo.